O Brasil simplesmente deixou escapar um dos meias mais inteligentes da geração. E não foi porque ele não queria vestir a amarelinha. Foi porque alguém dentro da CBF lhe recusou por um motivo que causa raiva em qualquer fã de futebol. O nome dele? Thiago Alcântara. Mas a parte mais revoltante não foi a recusa. Foi o que aconteceu quando perceberam o erro. Eu joguei categoria de base com um cara chamado Thiago Alcântara. O sonho dele era vestir a camisa amarela do Brasil. Só que ninguém chamava ele nem pra sub-15, nem pra sub-17, nem pra sub-20. E aí ele acabou, pegando birra e falou, vou jogar pela Espanha, que a Espanha me valoriza mais. Pergunta, por que ele nunca foi chamado, sendo que ele era craque? Resposta dele, empresário. Quando Thiago tinha 16 anos, surgiu a primeira convocação para a base da Espanha. E o pai dele não gostou nada. Mazinho, campeão do mundo em 1994, fez o que qualquer pai faria. Ligou para a CBF. A intenção era simples: garantir que o filho fosse observado, que tivesse espaço. A resposta foi ainda mais simples. Jogadores formados fora do Brasil não vestem a camisa da seleção. Sem teste, sem conversa, sem plano. Uma política interna da era Ricardo Teixeira. Eu não queria jogar na seleção espanhola. E eu ligo pro Brasil. Digo, Américo, aqui eu recebo o que era. Não, os garotos que são formados fora do Brasil não vestem a camisa da seleção. Cara, que pensar. O cara tá maluco, cara. A gente, sou um brasileiro. Joguei toda a minha vida na seleção, tem jogadores aqui, mas era a norma que tinha na época do Ricardo Teixeira, segundo eles. Eu digo, eu vou embarreirar a carreira do meu filho. Joga pro Espanha. E aqui começa o problema, porque Thiago não era um jogador comum. Ele nasceu na Itália, quando Mazinho jogava no Lecce, mas cresceu entre Brasil e Espanha, passou pela base do Flamengo. Depois foi para La Masia. Sim, La Masia, o mesmo lugar que formou Messi, Xavi e Andrés Iniesta. Não era qualquer garoto na Europa, era o cérebro da próxima geração do Barcelona. Mas para a CBF isso não importava. Formado fora? Então não serve. Naquele momento, Thiago ainda podia jogar pelas duas seleções na base. A decisão definitiva só viria depois. Era só acompanhar o garoto, era só manter a porta aberta. Mas não, foi então que a Espanha fez o oposto. Enquanto o Brasil fechava a porta, a Real Federação Espanhola abria as duas. Thiago começou na sub-17. Foi campeão europeu, marcando 5 gols em 8 jogos. Depois subiu para a sub-19 e campeão de novo. Ele encerrou o torneio em grande estilo, com uma cobrança de falta inspiradora de quase 40 metros de distância. O gol milagroso não apenas selou a vitória da Espanha no torneio, como também garantiu a Thiago os prêmios de melhor em campo e melhor jogador do torneio. E o mais assustador, isso com 18 anos, e sendo sempre protagonista, mas esse não era o verdadeiro ponto de virada. O ponto de não retorno aconteceu quando ele entrou em campo pela seleção principal da Espanha em um jogo oficial. A partir dali, acabou. Pelas regras da FIFA, depois de atuar oficialmente pela principal, não há volta. O Brasil perdeu um talento raro, um jogador que fez falta por anos e anos. E quase ninguém percebeu o tamanho do erro naquele momento. Em 2013, enquanto o Brasil celebrava uma geração cheia de energia física, a Espanha moldava um meio-campista cerebral. Thiago virou o xodó de Guardiola no Barcelona. Quando Guardiola foi para o Bayern, levou ele junto. E ali, sob um dos treinadores mais obsessivos por controle de jogo da história, Thiago virou o que sempre prometeu ser, um maestro silencioso. Passe curto, passe longo, mudança de ritmo, inteligência posicional. Era o tipo de jogador que o Brasil começou a perder sem perceber. E aqui entra uma ironia cruel. Anos depois, já no comando da seleção, Tite admitiu publicamente que sonhava em ter Thiago no time. Não era elogio, era desejo real. Ele chegou a perguntar à CBF se existia alguma brecha jurídica, alguma possibilidade de naturalizar Thiago. Mas naturalizar quem? Um brasileiro, filho de campeão do mundo. Virou quase uma piada interna. O Brasil tentando naturalizar um brasileiro, porque deixou ele escapar. Só que a parte mais absurda quase ninguém comenta. Quando o Thiago já estava deslanchando na Europa, a CBF tentou correr atrás. Só que o nível de desinformação era tão grande
que nem sabiam mais em qual categoria ele estava. Foi aí que aconteceu a cena que resume tudo. Durante a era Mano Menezes, o próprio treinador abordou Mazinho. Vem cá, por que a gente não leva seu filho para Sub-19? Sub-19. Mazinho respondeu na hora. Mano, ele já está na principal da Espanha, já fez jogo oficial. A chance vocês tiveram, mas recusaram. O silêncio tomou conta. Não foi falta de talento, foi falta de visão. E o mais curioso, o próprio Mazinho tentou evitar isso. Ele procurou a CBF antes da decisão final, tentou abrir diálogo, explicou que o mundo estava mudando. A resposta foi a mesma: política interna, medo de desvalorizar quem atuava no Brasil. Só que o futebol já era global e a CBF ainda agia como se fosse 1985. Mas espere, a história fica ainda mais simbólica quando você olha para o irmão dele, Rafinha Alcântara. Depois de perder Thiago, a CBF mudou a política. Parece terem se arrependido amargamente. De repente, jogadores formados fora começaram a ser convocados. Foi o caso de seu irmão, Rafinha, mesmo criado na Espanha, mesmo formado na mesma La Masia, mesmo convocado 14 vezes pela base espanhola. Ele escolheu o Brasil e fez questão de dizer publicamente: sou brasileiro. Ou seja, não foi uma rejeição ao Brasil, foi uma consequência da rejeição do Brasil. Thiago não virou espanhol por falta de amor, virou por falta de convite. E isso muda tudo. Vamos ampliar o cenário. Nos últimos anos, vários brasileiros defenderam outras seleções. Diego Costa jogou 2 Copas pela Espanha. Jorginho virou campeão da Euro com a Itália. Thiago Motta fez carreira na seleção italiana. Não são casos isolados, são sintomas. O futebol globalizou. As regras da FIFA se tornaram menos rígidas há anos, mas o Brasil demorou a entender o novo jogo político. E quando você entra atrasado num jogo estratégico, paga caro. Agora, vamos falar de impacto real. Em 2020, Thiago estreou pelo Liverpool na Premier League, 45 minutos em campo, 75 passes certos. E a ironia final? Na Copa do Mundo de 2018. Enquanto o Brasil buscava alternativas no meio-campo, Thiago estava do outro lado, vestindo vermelho. No fim das contas, Thiago nunca falou mal do Brasil, nunca atacou a CBF. Sempre disse que ama o país, mas também deixou claro: cresceu na Espanha, viveu o futebol espanhol e a oportunidade veio primeiro de lá. Simples, direto, doloroso. Dá para perceber nas entrevistas que Mazinho nunca engoliu essa história. E em um dos momentos mais simbólicos, isso ficou escancarado. Um torneio na Alemanha, 4 gigantes: Barcelona, Internacional, Bayern de Munique e Milan. Thiago simplesmente destruiu, gol atrás de gol, melhor em campo em vários jogos. Foi ali que Milton Neves chamou Mazinho para conversar. Eu quero falar contigo, pergunta direta. Por que teu filho não está na seleção brasileira? Mazinho não hesitou e disse: pergunte à CBF. A CBF vai te explicar melhor. E depois veio a frase que resume tudo: não foi escolha minha, não foi escolha do Thiago, foi a CBF. Agora imagine quantos Thiagos estão sendo ignorados agora. Belinho, por exemplo, pode ser um desses. Ele tem 17 anos, brasileiro, destruindo na Europa, monitorado por gigantes. Mas e o curioso? A seleção brasileira está perdendo esse talento para a seleção croata. Sim, croata. Você pode conferir essa história clicando no vídeo ao lado direito da tela. E você acha que Thiago fez falta na seleção brasileira? Quero saber a sua opinião.